Olá, seja bem-vindo a esse momento especial de nós estarmos juntos, direto ao ponto, para revisarmos mais um tema da lição da Escola Sabatina desta semana. E o tema é Aliança Eterna. Mas eu queria chamar a atenção de você para um aspecto importante que está ligado à abordagem que teremos durante esse trimestre. Só para lembrar você de que a lição desse trimestre ela é temática. Não espere que o autor faça um estudo capítulo por capítulo do livro de Deuteronômio, porque essa não será a proposta. Então, isso vai influenciar também na maneira de nós abordarmos o tema com você a cada semana. Então, esteja preparado para estudar junto conosco, revisar junto conosco a lição de forma temática, e não sequencialmente, de domingo a sexta-feira, como normalmente nós estudamos em casa. Lembre-se que aqui é compartilhar o aprendizado. Você estuda em casa, aprende em casa, faz as anotações em casa, mas aqui a gente encaminha uma sugestão, uma proposta de abordagem com a sua unidade de ação. O verso para memorizar, ele chama atenção para um aspecto importante, porque Deus está falando com o seu povo e dizendo que vai estabelecer uma aliança com ele e com a descendência. Então, observe, estabelecerei uma aliança entre mim e você. Então, é uma aliança pessoal. E a descendência dessa relação, no decurso de suas gerações, a aliança perpétua. E que aliança é essa? Uma aliança que estabelece o conceito de que Deus vai ser o Deus dessa aliança. Então, destaque já na abertura da lição, esses 3 pontos aqui que o verso para memorizar apresenta. Quem estabelece a aliança é Deus. Sobre o que ela fala? Fala que é uma aliança perpétua, eterna. E qual é a aliança? Quero ser seu Deus. Sabe o que aqui Deus está dizendo para mim e para você? Quero ser seu Deus por toda a sua vida, eternamente. Então, essa é a ideia que a abordagem da lição dessa semana apresenta quando se trata de aliança. Mas o que é curioso? Olha, se você lembrar bem do tema que nós estudamos na primeira lição, você vai perceber que a abordagem estava ligada ao entender quem era Deus. Na lição da semana passada, nós aprendemos sobre a necessidade de amar a Deus. Então, é assim, quem é Deus, ame-o, e na lição dessa semana, case-se com ele, tenha um concerto com ele. É assim, direto ao ponto. Muito bem, vamos então agora entender a proposta de abordagem que você terá com a sua unidade de ação na Escola Sabatina. Lembrando que esse esboço é sugestivo, para que você aproveite bem o tempo e o tema que você aprendeu durante a semana. O livro da aliança. Eu prefiro começar com esse tema de terça-feira, porque ele já prepara-nos para compreender qual é o desenrolar da abordagem da lição nessa semana. E o livro da aliança é o livro de Deuteronômio. Todo esse livro ele trata de um conceito, é um tratado, é uma aliança, um pacto escrito, onde Deus estabelece suas condições. E durante todos esses próximos estudos que teremos, nós vamos aprender um pouco mais sobre essas condições estabelecidas nessa aliança, nesse concerto. Então, é importante que você observe, por exemplo, a necessidade de aprender e colocar em prática esses ensinos, ok? Capítulo 5, verso 1 de Deuteronômio fala sobre isso. Uma outra coisa importante é que essa aliança, esse concerto, se ele é eterno, então ele se aplica a nós hoje. E não começou com Israel. Então, é bom você demarcar bem essa questão. É eterno. Se é eterno, não começou com Israel. E se é eterno, vai valer até que Jesus volte. Então, eu estou nesse processo. Eu estou dentro desse processo da aliança. Um outro aspecto importante é o aspecto do evangelho dentro dessa aliança. Há uma temática envolvendo salvação nessa aliança, de conserto. E esse conserto implica em fé e obediência, em crer em Deus e fazer a sua vontade. Entenderam? O outro ponto que você pode chamar a atenção nessa unidade é sobre o povo da aliança. Isso tem a ver com as lições de segunda e quarta-feira. Quem é esse povo da aliança? Bom, primeiramente, o povo de Israel. Mas Deus não estabeleceu uma aliança com Israel. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Por isso que essa aliança, estabelecerei uma aliança entre mim e você, era um diálogo de Deus com o homem. E, posteriormente,
seria estendida a sua descendência, que é o caso aqui em Deuteronômio. Quando Israel está para entrar na Terra Prometida, Deus chama o seu povo para esse concerto. O concerto foi feito com Abraão, Israel era o seu descendente. E a graça recebida por Israel, pelo povo, pela descendência, implicava em uma obediência merecida. Então, a pergunta de rodapé da lição de segunda-feira é importante. Dê uma olhada lá na lição, página 34 da lição do professor, e faça essa pergunta na sua unidade, porque ela vai suscitar um pouco dessa compreensão desse termo, aliança com a sua unidade. E, finalmente, termine falando das imagens da aliança. E, para falar das imagens da aliança, a lição de quinta-feira é muito própria, e ela apresenta diversas imagens. Eu sugiro que você trabalhe bem esses termos de rocha, de pai, os termos que apresentam herdeiros, são termos que estão ligados a esse concerto, essa aliança que é estabelecida entre Deus e o homem. Agora, não esqueça de uma coisa. Deus casa-se com Abraão e trata sua descendência como filhos. Ok? Finalizo, então, fazendo a pergunta clássica que você vai fazer todo dia e encerrar a lição da Escola Sabatina. Qual era a verdade presente para Israel a respeito desse tema, a aliança eterna? E qual é a verdade presente para nós hoje? Olha, eu estou com muita vontade de dar a resposta, mas eu não vou fazer isso, porque essa é a dinâmica que interage a sua unidade com você e lhe dá a oportunidade para você entender se ela compreendeu bem a temática da lição. Ok? Lembre-se, em casa você estuda, na igreja você compartilha. Até a semana que vem, se Deus quiser.